Se você sente que tudo fechou ao seu redor, escuta isso até o fim. Existe uma oração simples, quase esquecida por muita gente, que já levantou pessoas no momento mais escuro da vida. E talvez hoje ela seja exatamente o que você precisava ouvir. Tem gente que sorri por fora e desaba por dentro. Tem gente que dorme cansado, acorda cansado e carrega um peso que ninguém vê. Problemas financeiros, portas fechadas, ansiedade, medo, notícias ruins, conflitos em casa, dores na alma. E o pior de tudo é quando a pessoa sente que pediu ajuda de todos os lados e ninguém apareceu. Mas existe uma ajuda que não falha. Existe um socorro que chega até quando tudo parece tarde demais. Hoje eu quero falar com você sobre uma oração misteriosa. E quando eu digo misteriosa, não estou falando de magia, segredo proibido ou algo escondido. Estou falando de algo poderoso, simples e profundo, que muita gente ignora porque parece pequeno demais. Mas são justamente as coisas simples que Deus usa para mudar destinos. Fica comigo até o final, porque no fim desta mensagem eu vou fazer essa oração completa com você. Muita gente acredita que oração só funciona quando a pessoa está forte, calma e cheia de fé. Isso não é verdade. Às vezes, a oração mais poderosa nasce quando a pessoa está no chão, quando faltam palavras, quando o coração só consegue dizer: Deus, me ajuda. E talvez seja exatamente assim que você está hoje. Talvez você esteja lutando contra uma dívida que não consegue pagar. Talvez esteja esperando um exame médico. Talvez esteja vendo alguém que ama se afastar. Talvez esteja vivendo noites sem dormir. Escuta isso com atenção. Deus também ouve orações quebradas. Deus também entende lágrimas silenciosas. Deus também responde pedidos feitos no meio da dor. Na Bíblia, muitas pessoas viveram isso. Homens e mulheres chegaram no limite. Quando não havia saída humana, apareceu intervenção divina. Porque quando termina a força do homem, começa o agir de Deus. Mas existe um problema. Quando a dor aumenta, a mente mente para nós. Ela diz: não vai mudar. Você está sozinho. Ninguém se importa. Já era tarde. Você não merece ajuda. Essas frases parecem verdade quando estamos cansados. Só que não são. Você precisa entender uma coisa hoje. O desespero distorce a visão. Ele faz a noite parecer eterna, mas nenhuma noite vence o amanhecer. Talvez você tenha tentado de tudo, conversou com pessoas, buscou conselhos, fez planos, trabalhou mais, chorou escondido, e ainda assim nada aconteceu. É aí que muitos desistem. Mas às vezes o que falta não é mais força, é entrega. Existe uma diferença enorme entre lutar sozinho e lutar com Deus. Quando você luta sozinho, tudo pesa. Quando você entrega para Deus, você continua caminhando, mas o peso muda de ombro. Agora eu quero te mostrar por que essa oração é chamada por muitos de oração misteriosa. Porque ela não depende de cenário favorável. Ela funciona no hospital, funciona no quarto escuro, funciona no ônibus lotado, funciona no intervalo do trabalho. Funciona quando você não consegue nem ajoelhar. Funciona quando você só consegue fechar os olhos por alguns segundos. Ela não exige voz bonita, palavras difíceis ou posição perfeita. Ela exige sinceridade. E sinceridade é algo que ninguém pode fingir diante de Deus. Talvez você já viu pessoas orando bonito e pensou: eu não sei falar assim. Não precisa. Deus não responde performance. Deus responde verdade. Você não precisa impressionar o céu. Você só precisa abrir o coração. Agora deixa eu te contar algo importante. Muitas respostas não chegam na hora que queremos, porque primeiro Deus trabalha dentro da gente antes de trabalhar ao redor da gente. A pessoa pede porta aberta e Deus fortalece a mente. A pessoa pede milagre imediato e Deus cura feridas internas. A pessoa pede mudança externa e Deus começa reconstruindo por dentro. Porque uma pessoa curada por dentro suporta o que antes destruía.
Talvez você esteja pedindo socorro urgente e Deus está ouvindo, mesmo no silêncio, Ele está ouvindo. Silêncio não significa abandono. Demora não significa rejeição. Lágrimas não significam derrota. Às vezes, o céu parece quieto porque está organizando algo que você ainda não consegue ver. Respira fundo e presta atenção nisso. Nem toda porta fechada foi castigo. Algumas portas fecharam para proteger você. Nem toda demora foi perda. Algumas demoras impediram dores maiores. Nem todo adeus foi destruição. Alguns afastamentos salvaram sua paz. Quando entendemos isso, o coração começa a descansar. E agora, eu quero falar diretamente com quem está em urgência. Se você precisa de ajuda urgente, talvez sua mente esteja acelerada agora. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto pensa em contas, problemas, medo ou tristeza. Então para por um instante, só por alguns segundos, porque esse momento pode marcar uma virada. Não porque eu estou falando, mas porque Deus sabe exatamente onde você está. Ele conhece seu nome, conhece a batalha que você não contou para ninguém, conhece o peso que você esconde atrás do sorriso, conhece a oração que você nunca conseguiu terminar. E mesmo assim, Ele permanece perto. Agora vamos entrar na oração. Se puder, feche seus olhos por um instante. Se não puder, apenas acompanhe com o coração. Senhor, meu Deus, eu me aproximo de Ti do jeito que eu estou, sem máscaras, sem força fingida, sem palavras bonitas. Eu venho cansado, eu venho preocupado, eu venho com medo, eu venho precisando de ajuda urgente. Tu conheces a minha situação melhor do que eu mesmo conheço. Tu sabes o que está me ferindo, tu sabes o que está faltando, tu sabes o que está me tirando a paz. Hoje eu não peço aparência, eu peço socorro verdadeiro. Entra na minha casa com tua paz, entra na minha mente com tua calma, entra no meu coração com tua cura. Onde existe confusão, traz direção. Onde existe medo, traz coragem. Onde existe tristeza, traz consolo. Onde existe escassez, abre caminhos. Onde existe enfermidade, derrama misericórdia. Onde existe luta espiritual, traz livramento. Quebra todo peso invisível, desfaz toda a armadilha, corta toda palavra ruim lançada contra mim. Fecha brechas abertas pela dor, renova minhas forças, levanta meu ânimo, me mostra que eu não estou sozinho. Se existe uma porta certa, abre. Se existe uma porta errada, feche. Se existe algo que preciso soltar, me dá coragem. Se existe algo que preciso enfrentar, me dá firmeza. Se existe algo que preciso esperar, me dá paz. Eu entrego nas tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver. Eu entrego o que me assusta. Eu entrego o que me pressiona. Eu entrego o que me faz chorar. Transforme minha urgência em testemunho. Transforme minha dor em força. Transforme meu caos em recomeço. E mesmo antes de ver, eu escolho confiar. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, escuta isso. Algo já começou. Talvez não do lado de fora ainda, mas dentro de você, algo já começou. A paz costuma chegar antes da resposta. A força costuma chegar antes da vitória. A direção costuma chegar antes da porta abrir. Não despreze pequenas mudanças. Se hoje você sentir um pouco mais de calma, isso já importa. Se hoje você conseguir respirar melhor, isso já importa. Se hoje você dormir em paz, isso já importa. Milagres muitas vezes começam pequenos. Agora, também preciso ser honesto com você. Orar não significa cruzar os braços. Ore e também se mova. Se precisa pedir perdão, peça. Se precisa marcar consulta, marque. Se precisa organizar dívidas, organize. Se precisa se afastar do que te destrói, se afaste. Se precisa conversar com alguém confiável, converse. Deus age também através de atitudes. Fé não é fugir da realidade. Fé é enfrentar a realidade sabendo que você não está sozinho. E se hoje nada mudou aparentemente, continue.
Tem resposta que amadurece no invisível antes de aparecer no visível. Uma semente enterrada parece sumida até brotar. Talvez sua resposta esteja mais perto do que você imagina. Talvez o que parecia fim seja começo. Talvez essa dor esteja encerrando uma fase. Talvez essa oração tenha sido o ponto em que tudo começou a virar. Eu quero deixar uma última palavra no seu coração. Você não foi esquecido. Você não está atrasado. Você não está condenado a sofrer para sempre. Você não é fraco por pedir ajuda. Você não perdeu tudo porque perdeu algo. Ainda existe caminho. Ainda existe cura. Ainda existe saída. Ainda existe amanhã. E acima de tudo, ainda existe Deus. Se essa mensagem falou com você, continue comigo no próximo vídeo.